Muito boa noite, bem-vindos. Estamos começando o programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, Seminário Nacional de Ensino de Línguas e de Literatura, logo após a abertura do programa. Muito bem-vindo a você que está nos acompanhando no programa Centros de hoje. Boa noite. Boa tarde às nossas convidadas. Estamos gravando novamente aqui na Sala de Empreendedorismo, Sala 106 do Prédio 2 aqui da Univates. Nosso tema de hoje é o Seminário Nacional de Ensino de Línguas e de Literatura, que acontece já algumas edições já aqui na Univates. É o 9º Encontro Estadual de Professores de Língua Portuguesa, o 19º, é isso? 19º Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa, o 14º Encontro Estadual de Professores de Língua Espanhola e junto, o 2º Encontro Estadual de Professores de Língua Portuguesa como língua adicional. Então temos diversos eventos aí que acontecem paralelamente. Conosco para falar sobre esse tema a professora Kari Forneck, que é coordenadora do evento, e as professoras Rosiane Rettinger e Lívia Motim, que são professoras aqui do nosso curso de Letras da Casa e estão também na organização do evento. Boa tarde, bem-vindas. Olá, boa tarde. Uma primeira provocação, uma primeira linha de como é que está o curso de Letras da Univates? Estrutura, funcionamento, presencial, EAD, como é que é um panorama geral nesse momento do curso de Letras, por favor? Então, boa tarde a todos, boa tarde, colegas, enfim. O curso de Letras está completando no ano que vem 50 anos. Junto com a Univates. Junto com a Univates. É uma festa dupla, evidentemente da Univates, mas a história do curso também perpassou por todo esse complexo caminho que a gente foi trilhando ao longo desses anos. Então, a história do curso também se mistura um tanto quanto com a história da instituição. E do próprio Vale, né? E do próprio Vale. Se a gente for fazer um olhar retrospectivo, assim, tem uma porção de gente formada, atuando nas diferentes escolas, enfim, nos diferentes espaços em que a linguagem é requerida. Então, atualmente a gente tem o curso de letras que tem uma formação mais focada, para as questões que envolvem o ensino de línguas e de literatura. Então, nós temos a formação de letras língua portuguesa e temos a formação de letras língua portuguesa e língua inglesa. Certo. Nesse caso, o diplomado pode atuar tanto com língua portuguesa, com literatura e também com a língua inglesa. Nós tínhamos já... Essa opção se dá na entrada do curso. O estudante pode escolher a partir do terceiro semestre. Até o terceiro semestre, ele precisa decidir. E a gente já tinha há alguns anos aqui no curso, ao longo desses 50 anos, outras formações. A gente já teve curso de letras alemão, a gente já teve curso de letras espanhol, ainda estamos finalizando alguns estudantes que estão na finalização desse curso. Mas essas demandas também por outras línguas, elas vão seguindo um pouco a lógica do sistema do mercado, né? A demanda. A gente sempre lamenta muitíssimo quando uma língua acaba sendo, quando a gente não consegue ter a manutenção de uma língua adicional no curso, mas também, por outro lado, a gente entende que daqui um pouco o estudante vai estar diplomado numa determinada linha de formação e pode ser que não encontre eco no mercado de trabalho, porque, enfim, com essas mudanças que o governo federal vem implantando, a própria base, que a nova base a Nacional Comum Curricular, que tem toda uma escolha, uma decisão por uma única língua no ensino, e essas escolhas político-ideológicas acabam também fazendo com que aqui a gente... Definindo rumos aqui da instituição. Mas, enfim, hoje formamos estes professores que têm essa linha de formação e que têm feito um trabalho muito bacana, ao menos as notícias que a gente sempre tem, a gente encontra diplomados, enfim, nas escolas públicas e privadas, fazendo a diferença
porque tiveram a formação que a gente pôde oferecer para eles aqui. Eu sou diplomada da casa, então eu sempre falo e olho com muito orgulho por essa por essa minha formação toda. Não só por fazer parte, mas também por saber da qualidade. Que sim, porque a gente sempre sou muito suspeita em falar isso, mas quando eu sempre lembro de ter participado do processo, sempre lembro aos outros assim, de ter participado do processo seletivo de mestrado em uma instituição em Porto Alegre, e aí quando eu disse de onde eu vinha, então a gente já sabe que de lá vem gente bem formada, é um padrão. E a gente tem sido atestado ao longo desses últimos anos com as nossas notas sempre no ENAD, enfim, os resultados são sempre muito, muito positivos. Nesse momento o curso também tem a opção do ensino à distância. Sim, então a gente participou desse movimento de construção da Univates EAD. As licenciaturas como um todo participaram desse movimento, porque entendemos que também essa é uma importante forma de a gente estender nossa formação para outros espaços. Claro. Hoje nós temos estudantes de regiões do estado que nós certamente não atingiríamos com um curso presencial. E a gente tem imprimido, né, estamos tentando manter o mesmo padrão de qualidade que temos nos cursos presenciais, evidentemente ele também, porque nós mesmos é que fazemos os conteúdos, nós criamos o material didático e estamos imprimindo a mesma qualidade no curso EAD de letras especificamente, e tenho certeza que os demais cursos com os demais colegas atuando nessa atividade. A prof. Rosiane, inclusive, é professora, é conteudista do curso, é professora do curso também no presencial e também do EAD. Então a gente tem esse vínculo. Eu ainda não cheguei na etapa de ter disciplina no curso, mas a gente vai participar desse processo também. Claro. Por favor, professora, nos conte um pouquinho tanto da sua linha de atuação no curso presencial, como essa experiência também agora migrando para o EAD. Sim. Bom, boa tarde, então, para todos. Eu trabalho especificamente com a área da literatura, né, e de diferentes disciplinas que abrangem, então, essa área, né, desde as disciplinas próprias do curso de letras, né, das literaturas brasileiras, enfim, até também algumas disciplinas na área da pedagogia, né, que envolvem literatura infantil, enfim. E também algumas outras disciplinas. Por exemplo, a gente tem a área de artes, né? E estou trabalhando também com a escrita criativa, enfim, várias disciplinas que envolvem o texto, né, que tem esse caráter mais estético, enfim, literário. Em relação ao curso, eu acho que é bem interessante a gente ressaltar essa questão, né, de que realmente assim, o curso de letras ele tem uma história muito bonita, né, uma história longa, e que essa qualidade realmente, como a professora Kari comentou, é uma qualidade já atestada há muitos anos, né. A gente tem mantido assim, notas boas no ENAD, enfim, e esse retorno, né, não só da professora Kari quando ela foi estudar em Porto Alegre, né, fazer o mestrado, enfim, doutorado, mas também de outros alunos que acabam continuando no meio acadêmico, né, estudando, e sempre nos trazem esse retorno, né, de que para onde eles vão sempre tem uma boa receptividade em função de terem se formado num local que eles reconhecem como tendo qualidade, né. Sim. Em relação ao Letras EAD, né, nós estamos entrando agora também nessa empreitada, enfim, né, mas como a professora Kari comentou, nós fizemos todo o PPC do curso, né, organizamos, enfim, todos os componentes curriculares e fizemos com bastante carinho. Claro que tem algumas diferenças, né, em relação ao presencial, em função de ser virtual, enfim, né, mas a nossa ideia realmente é manter... Até por uma outra estrutura, né? Claro, a estrutura é diferente, né, isso. Uma divisão não semestral. A diferença própria do sistema, sim, enfim, sim, né, que a gente tem que fazer adequações.
adaptações. Mas a ideia é realmente manter, né, a qualidade, enfim, do curso. E agora eu estou iniciando nas disciplinas também do EAD, né? Então, para mim também é um desafio, apesar de que a gente teve algumas experiências também no presencial, porque a gente tem também, né, no curso na Univates, enfim, algumas disciplinas semipresenciais, então participei de alguns momentos assim, já faz né? Uma transição entre faz os dois uma elementos, transição, então não é algo totalmente novo, mas que tem algumas demandas diferentes, né? Então é um desafio, eu acho que, mas a gente está fazendo com bastante carinho, né, pensando assim que saia algo com bastante qualidade realmente, que os alunos gostem tanto no presencial quanto à distância, né? Tenho certeza disso, que o padrão Univates migra também para o EAD. Isso aí. Professora Lívia, como é que está o ensino do inglês? É inglês a sua área, né? Exatamente, ensino de inglês, então, boa tarde, primeiramente. Eu atuo com as disciplinas de língua inglesa, do curso de letras, língua inglesa, e também com as práticas de estágio e o residência pedagógica agora, que é uma proposta nova da casa para formação de professores. Na verdade, é uma política de governo para a formação de professores, e a gente está iniciando nesse semestre com a primeira turma do residência pedagógica. Então, eu atuo nessa área de inglês. No EAD, a gente ainda não optou nesse momento por não oferecer letras em inglês no EAD, justamente porque eu acho que ficou claro nas falas das profs Kari e Rosiane a nossa preocupação, né, com uma formação de fato de qualidade. Sim. E a gente entende que formar um professor, pelo menos nesse momento, de língua adicional, então, no caso de língua inglesa, é algo que a gente quer ter essa experiência do letras português nesse primeiro momento, amadurecer melhor isso, para depois realmente pensar num projeto que seja, de fato, muito satisfatório e que seja alinhado ao trabalho que a gente está fazendo no presencial. Sim. Mas em que pese termos ainda a formação de inglês na formação de letras, a Univates hoje ela já tem, através dos seus projetos, Projeto I, outras áreas de atuação, a formação em língua complementar é uma coisa muito presente dentro da Univates, né? O inglês tem diversas estruturas hoje disponíveis, né? Exatamente. Tanto que tem também, hoje em dia, como a professora Kari comentou, as demandas do mercado, né? Então, agora, daqui para frente, com a nova Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em dezembro do ano passado, e que agora, em 2 anos, as escolas têm esse período para adaptar os seus currículos, o ensino de inglês se torna obrigatório a partir do 6º ano, né? Então, anteriormente, era o ensino de língua estrangeira. Então, as escolas tinham a possibilidade de optar, né? E daqui para frente, não. Vai ser... o foco é o ensino... Exatamente. É obrigatório o ensino de língua inglesa. Ok. Vamos começar por esse tema no segundo bloco, para a gente entender como é que se dá essa adaptação a partir, então, dessa base comum curricular que foi estabelecida em dezembro. Já voltamos para o segundo bloco do programa. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, o nosso tema é Seminário Nacional de Ensino de Línguas e de Literatura, que acontece aqui na Univates. Falávamos do curso de letras e as suas formações e as suas habilitações, toda a sua estrutura no primeiro bloco. A professora Lívia comentava no final do primeiro bloco dessa questão da base comum curricular que foi definida em dezembro. A partir de então, até então, nós tínhamos a liberdade das escolhas das escolas indicarem qual era a língua estrangeira. Isso, a obrigatoriedade era a partir de que série? Anteriormente... 6º ano. 6º ano. Até a 6ª série não era necessário uma formação em outra língua. Não. E da 6ª série em diante, havia a possibilidade de que a escola indicasse qualquer língua estrangeira. E a partir de agora, então, a obrigatoriedade do inglês. Só a língua inglesa, exatamente. Até então existia essa possibilidade, né? O que eu acho que é muito positivo, porque se a gente pensar, principalmente, por exemplo, em regiões de fronteira ou regiões que foram colonizadas por povos alemães, povos espanhóis, né, italianos. Sim. Então,
Eu acredito que em certos contextos existe uma relevância muito grande. A língua, por exemplo, alemã ou italiana é muito mais, não diria mais, mas ela é muito relevante naquele contexto, porque ela faz parte da história daquele povo, né? Quer dizer, sob esse ponto de vista, essa resolução, ela contraria um pouco, ou ela tira a possibilidade de uma ratificação da cultura local. Exatamente, exatamente. Então, a partir de agora, o foco vai ser o ensino de inglês, obrigatoriamente, a partir do 6º ano do ensino fundamental. A carga horária fica a critério das secretarias de educação, tanto estaduais quanto municipais. Então, eles têm autonomia para isso. Sim. E aí, as habilidades, então, da nova base vão ter que ser trabalhadas, os objetivos atingidos, né, de acordo com a carga horária que as secretarias escolherem. Em geral, o que a gente observa é que escolas particulares ou privadas eventualmente oferecem outras alternativas de línguas, mas que as escolas públicas sim ficam restritas ao que é obrigatório. Sabe que esse é um ponto importante, assim, que a gente vê enquanto estudantes, enquanto pesquisadores da linguagem que nós somos, a gente reconhece efetivamente a língua inglesa como uma língua quase que necessária nos tempos modernos, assim. Se você se planeja um profissional que tenha assim, uma inserção no mercado diferente, você necessariamente tem que planejar também ter o domínio de uma língua, da língua inglesa efetivamente. É a língua da ciência hoje. É a língua dos negócios. É a língua inglesa. Então, assim, sim, é muito importante ter acesso à língua inglesa já, assim, nos anos iniciais, assim, nessa caminhada de escolar. Mas o lado negativo, o lado B, é justamente isso que a professora Lívia apontava. As particularidades regionais e as escolhas pela valorização de outras identidades culturais vão ficando em segundo plano. E aí as escolas que têm, privadas, por exemplo, que têm condições de manter esse quadro, enfim, de professores, elas vão oferecer isso, vai ser um diferencial. Crianças que estão fazendo hoje, por exemplo, nas escolas inglês e alemão. Isso existe aqui no Vale do Taquari. E deve existir, eu não tenho conhecimento específico, mas eu suponho que, por exemplo, na Serra haja italiano e inglês. Mas o que acontece é que quando o governo diz que outras línguas não são obrigatórias e sim opcionais, no cenário as coisas vão se colocando do tipo, vamos manter o essencial porque o opcional é opcional. Onde o opcional implica em custos. Em custos, né? Então a gente entende que sempre tem dois lados a moeda, né? De um lado, sim, é positivo e é importante, mas de outro, a cultura e a identidade local vão ficando em segundo plano. E aí a gente tem essas coisas como, por exemplo, tem em outro programa falávamos, em outras conversas com a professora de espanhol do curso de letras, que com toda essa fronteira que temos aqui, Brasil e América Latina, bem, isso agora ficou em segundo plano e a própria formação em língua espanhola ficou em segundo plano. Então são escolhas político-ideológicas, né? Enfim, que implicam também nesses cenários escolares que a gente vê retratados, como na própria base nacional, que sinaliza, é o inglês que vamos ensinar daqui para frente. Certo. Saindo um pouco da língua estrangeira, como está o ensino do português? O português propriamente dito, podemos dizer, claro, ele está preservado dentro desse plano, mas ele é um ensino que, em geral, podemos dizer que tem se mantido numa qualidade mínima nas escolas? No cenário geral. Pois então. Às vezes a gente analisa muito o nosso vale, mas... né? Eu entendo, sim. Pois então, existe toda uma reflexão que envolve
aspectos linguísticos, assim, é um tanto quanto complexo. Eu te faço essa pergunta porque eu vi um site agora, essa semana, onde, não vou lembrar de detalhes, mas que determinadas situações está sendo permitido que as crianças falem errado para que elas não sejam corrigidas, não se sintam constrangidas, e há uma certa flexibilização na forma de expressão, de que isso é natural. Certo. Então, era esse o ponto que eu iria, assim, propor aqui uma reflexão. A gente tem uma tendência de olhar para o ensino de língua ou como prescritivo e normativo, ou como na lógica de você aceitar os diferentes falares e as diferentes construções que as pessoas, enfim, no seu dia a dia fazem. Quando a gente olha na perspectiva prescritiva, então a gente tem a balança do certo e do errado. Então, alguém, por exemplo, que vai à padaria e compra 2 pão, como a gente fala todos os dias... Consegue comprar, mas... Como a gente fala todos os dias, está falando errado. No entender de um estudioso da linguagem, isso não está no nível do certo e do errado. O que a gente entende é que a gente deve ter acesso aos diferentes falares e aos diferentes escreveres de acordo com cada contexto. E esse que é o ponto central. Então, você passa a entender, por exemplo, eu gosto de uma analogia que o professor Roque Berch fazia nas nossas aulas. Se você não vai à praia de vestido longo, e você também não vai a um baile de gala de biquíni maiô, a lógica é exatamente a mesma com a língua. A língua ela tem essas variáveis, essas variações que permitem que o sujeito diga no seu cotidiano, no dia a dia, que ele vai à padaria comprar 2 pão. E não tem problema em dizer isso. Mas ele tem que saber que em determinados contextos ele não pode nem falar assim e também não pode escrever assim. A questão toda é: como é que a gente faz para ter acesso a essas diferentes nuances? Certo. E o ensino de língua portuguesa hoje, ele está pautado no respeito a essas diferenças. E quando a gente respeita essas diferenças, a gente quer dizer, não, você pode falar assim. Não, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que você não vai à praia de gala e que você não vai ao baile de gala de roupa de banho, mas que você precisa saber usar as 2 construções nos contextos adequados. E esse é relativamente difícil, porque a língua que a gente usa no nosso dia a dia, ela também segue regras, e também tem normas, e também tem estruturas gramaticais que a gente respeita. Mas algumas delas a gente acha aceitáveis, dependendo com quem a gente conversa. Mas o professor de língua portuguesa deve fazer com que seus alunos consigam alçar outros voos quando eles precisarem desta língua mais formal, para contextos de profissionais, enfim, mais formais. Então, esse é o ponto. A gente está aumentando cada vez mais esse buraco entre quem sabe e quem não sabe. Porque língua é poder. Claro. Hoje, ter domínio da língua padrão é poder. Implica você ter acesso a espaços e cenários que você só vai ter se você domina o registro formal da sua língua. E o jornalismo, para nós, é uma referência, porque a língua que é usada nos ambientes... Coloquial. Isso, essa língua que é usada no registro dos textos jornalísticos é a língua padrão que a gente usa como referência. Não é mais a língua que se usava lá no século passado. Clássica, né? Não, as relações não são mais as mesmas. Então, inclusive, os conceitos de certo e errado são problematizados. A gente prefere usar em linguística adequado e inadequado. E que você tem que conseguir usar o registro adequado a cada contexto de situação em que você se encontra. Essa é a demanda, e isso é realmente um tanto quanto difícil. A literatura tem um papel importante nisso, né, professora? Tem um papel importante, e por isso também ela recebe uma atenção especial, né, na formação de professores, no caso do curso de letras, né? A literatura ela envolve outras questões também, porque assim, em primeiro lugar, eu sempre lembro os alunos que, na verdade, o texto literário ele é uma obra de arte, né? Só que essa obra de arte está escolarizada, né? Então ela está na escola, a gente tem que ler obras, enfim,
enfim, né? Isso é bom, por um lado, porque, enfim, pensando no nosso contexto social no Brasil, né, é geralmente onde as crianças vão ter contato com o livro, né, com o texto literário, com a literatura. Por outro lado, às vezes isso implica em práticas que não vão favorecer exatamente a uma formação do leitor, né? Por exemplo, a gente tem assim, ou não exatamente se fazendo a leitura, né? Às vezes recorrendo a resumo, coisa do tipo, assim, né? Como também no ensino médio, por exemplo, que a gente tem a disciplina de literatura nas escolas, né? Às vezes o enfoque é muito mais de uma história da literatura do que propriamente da leitura do livro. Então, no nosso curso, a gente enfoca muito nessa questão. Assim, o mais importante na escola, na vida, em casa, né, também a gente tem que pensar nisso, né? A responsabilidade da leitura é de todos, não é só na escola, né? O papel do texto literário na escola é de leitura, realmente. A gente deve ler o texto e não falar somente sobre o texto, que é uma coisa completamente diferente, né? Quer dizer, qualquer pessoa só vai realmente desenvolver a sua habilidade linguística se ela tiver leitura. Né? Não é algo que eu vou sempre pensar, né? Teoricamente, eu tenho que ter repertório. Né? Então, claro que a escola tem uma grande responsabilidade em relação a isso, né? Mas eu gosto sempre de ressaltar que todos nós temos essa responsabilidade também. Né? Eu falo muito para os alunos, por exemplo, quando a gente trabalha com a literatura infantil, né? Que já que nós estamos aprendendo e temos esse conhecimento, e é importante também replicar esse conhecimento, né, de que às vezes a gente fica muito preocupado, por exemplo, em dar um presente caro para uma criança, né? E isso, criança, eu estou falando desde os bebês, né? Porque a gente tem estudos que tratam muito dessa questão de que a literatura ela pode ser inclusive para os bebês. Então, desde quando a gente, enfim, vai conhecer um bebê que nasceu, até um aniversário, 2, 3 anos, não importa, nem se a criança não sabe ler ainda, né? Mas será que realmente a gente está presenteando essa criança com livros? Estímulo, né? Exatamente, né? Que esse gesto ele não seja somente da escola, né? Porque a escola, geralmente, quando essa criança vai entrar na escola, né? Obrigatoriamente com 6 anos, 4 anos, 5 anos, né? E antes disso, né? Antes também é muito importante. Então, se a gente conhece, enfim, alguma criança, é muito importante que a gente também presenteie com livros, né? Enfim, forneça livros, né? O acesso é de suma importância, né? Então, com certeza a gente abraça essa responsabilidade, né? Na formação de professores, né? Enquanto também formadores de leitores. Mas também eu acho que é importante a gente ter um olhar assim mais amplo, né? Que a nossa sociedade também abraça essa ideia, porque é uma luta de uma vida, né? Ninguém se torna leitor com um livro lido na vida, né? Então é algo que tem que ser feito ao longo de toda uma caminhada. Exatamente. É uma atividade física. Exatamente. Mental, e aí a gente vai melhorando, né? Essa habilidade. É a famosa musculação cerebral, né? Que a gente brinca, mas é verdade. Se não usar, vai atrofiar. A gente não tem muitas receitas para muitas coisas. Na verdade, não é esse o nosso papel, mas ao menos uma certeza a gente tem. Quem lê muito e de diversas literatura de diversas naturezas é também um bom escritor. É também uma pessoa que consegue se articular e dificilmente vai requerer, vai necessitar ficar se preocupando com detalhes, por exemplo, aqueles do certo e errado que estávamos falando antes, porque a pessoa vai conseguir naturalmente transitar por esses percursos. Então, assim, uma certeza que a gente tem é, se você lê bastante e de diferentes... Né, de leituras de diferentes naturezas, não vale só ser livro técnico, não vale, tem que também ler literatura ficcional. Você certamente está fazendo um grande serviço para você mesmo. Assim, é um investimento e tanto em você mesmo. Ótimo, ok, fechamos o segundo bloco. No terceiro e quarto bloco vamos falar aí sim mais propriamente dos eventos que acontecem aqui na Univate. Já voltamos.
terceiro bloco, programa Centro de hoje, estamos falando sobre o Seminário Nacional de Ensino de Línguas e de Literatura. Agora sim, professoras, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os eventos que acontecem. Vejo aqui que nós vamos ter, então, repetindo, 9º Encontro Estadual de Professores de Língua Portuguesa e de Literatura, o 19º Encontro Estadual de Professores de Língua Inglesa, o 14º Encontro Estadual de Professores de Língua Espanhola e o 2º Encontro Estadual de Professores de Língua Portuguesa como língua adicional. Tá bom ou querem mais? Então, na verdade, são 4 eventos em um, né? Em um só. Então, a gente vem ao longo dessa nossa trajetória, né, enquanto curso de letras, a gente sempre teve uma fortíssima preocupação com a formação continuada dos nossos diplomados. E formação continuada significa voltem para cá para a gente continuar conversando sobre o que a gente já conversou na sua formação. E tragam para dentro da instituição, para dentro da universidade, as experiências de docência que vocês têm vivenciado. Então, essa sempre foi nossa preocupação. E aí, o que é que foi acontecendo ao longo desse processo? Grupos de estudo, encontros assim mais esporádicos com um e outro agente aí mais motivador dessas dinâmicas, e se decidiu criar então um encontro estadual de professores de língua inglesa. Veja que esse vai deles, agora é o 19º, né? Há 19 anos, todo mês de agosto, na última sexta-feira de agosto já está sacramentado. A última sexta-feira de agosto tem encontro de professores de língua inglesa. E há 19 anos isso acontece. E esse grupo foi fomentando assim, ampliação de horizontes de atuação, de modo que a gente foi aos poucos agregando outras atividades a partir desse grupo que se criou. E a gente vai para o 19º, então, de língua inglesa, para o 9º de língua portuguesa e de literatura, para o 14º de língua espanhola, e a novidade, que é o que começamos no ano passado, língua portuguesa como língua adicional. Mas aí o que a gente fez para manter uma certa organização nessa dinâmica? A cada 2 anos, a gente junta esse povo todo num evento, e nós chamamos esse evento de Seminário Nacional de Ensino de Línguas e de Literatura. Que é o caso deste ano. No ano que vem, assim como aconteceu no ano passado, a gente só reúne os professores de língua adicional. Mas a cada 2 anos, então, a gente junta todo o povo, né, e vamos conversar e compartilhar experiências de aprendizagem. E é nesse lugar que a gente está, falando de uma área específica, porque às vezes a gente vê. Essa também é uma demanda dos nossos diplomados, assim, que eles vão para as escolas, para os seus municípios, enfim, trabalhar, e as formações que eles recebem, eventualmente, são formações assim mais gerais, que tratam de questões de educação no seu aspecto mais amplo. Que absolutamente tem relevância, são relevantes, mas às vezes eles sentem falta de falar com os seus pares sobre as coisas específicas da sua área. Então essa é a dinâmica que nos motiva nessa organização desse encontro. Assim, a gente que está do lado de cá na universidade aprende junto com os outros que estão no front, lá na sala de aula, atuando e trazendo para nós o que a gente quer ouvir que está acontecendo. Quer dizer, é uma experiência importante para quem está estudando, para quem está aqui dentro, é uma experiência importante para os professores do curso, para coletarem resultados lá do mercado, mas principalmente é uma oportunidade para quem já está lá, poder fazer um resgate, ou poder fazer dialogar com os pares. Exato, uma troca. Uma troca de experiências. Nos últimos anos, esses encontros, nos anos anteriores, esses encontros tinham um caráter mais assim de conversa e de oficinas e de, enfim, alguns cenários assim, a gente trazia palestrante, oficineiros e tudo mais. Mas nos últimos 4 anos, a gente optou por trazer espaços para relatos de experiências. Certo. E essa foi uma tremenda sacada. Porque aí a gente tem agora, para esse ano, a gente tem 150 trabalhos aprovados, de gente que vai vir contar para a gente, compartilhar conosco suas experiências de sala de aula, suas investigações, suas pesquisas, enfim.
continuamos tendo os conferencistas, temos as oficinas ainda, mas a gente ampliou para esse específico cenário que é o dos grupos de trabalho para trocas de experiências. E nossa avaliação tem sido absolutamente positiva nesse aspecto. Esses grupos de trabalho, imagino que aí não tenhamos somente egressos nossos, ou essa experiência ela amplia para o Estado, quer dizer, já toma outra proporção esse evento? Exatamente. Como a professora Kari falou, isso foi uma remodelação que aconteceu há mais ou menos 4 anos. E desde lá, a gente está a cada ano agregando mais pessoas, mais professores, mais pesquisadores e gente que vem de todos os cantos do Estado. Então, esse ano, de mais universidades ainda. Então, URGS, UFSM, Caxias, Passo Fundo, PUC, exatamente. Estadual. Exatamente. Então isso tem agregado muito ao nosso evento, né? Tanto ao evento em si quanto aos diálogos e às trocas que a gente faz, é o que a gente se propõe de fato a fazer. E essas trocas, esses diálogos, essas experiências compartilhadas, elas se dão dentro da mesma área? Por exemplo, professores de língua inglesa vão conversar com professores de língua inglesa, professores de literatura vão conversar com professores... É esse o processo? Sim, a gente até entende, assim, fazendo um parênteses antes aqui, no próprio curso de letras a gente tem entendido que as aproximações e os diálogos são muito bem-vindos. Assim, nós estamos agora caminhando para uma formação mais interdisciplinar. Mas o evento a gente ainda entende que ele requer, ou que é um espaço genuíno para quem dá aula, por exemplo, de língua inglesa, falar com quem dá aula de língua inglesa. Então a gente junta esse povo, esses professores, né? Esses pares para discutir as particularidades da sua área. Certo. Talvez, possivelmente, para edições futuras a gente remodele. Nós não sabemos ainda, nem pensamos ainda nas edições futuras, mas o que a gente ainda nesse ano prevê é que haja especificidades das sub-áreas dentro da área da linguagem. Quer dizer, essa troca ainda tem sido bem aceita e bem-vinda. Muito bem. Mais palestrantes nós temos, quer dizer, temos algumas áreas que são mais gerais. Quem são? O que é que está previsto em termos de programação? Bom, esse ano, então, nós temos uma conferência de abertura, né, que é bem especial. Particularmente, assim, né, fico bem feliz com a vinda. É o professor Hildo Cosson. Ele trabalha, é pesquisador, enfim, em Brasília, na UFMG também. E ele trabalha especificamente com um conceito que a gente trabalha bastante no ensino de literatura, que é o letramento literário. Então, a ideia da conferência, na verdade, é falar um pouco sobre programas de leitura nas escolas, tá? Então, mas como ele vem, é uma vinda muito desejada, enfim, né? Ele vem na noite, então, no primeiro dia do evento, e no outro dia ele vai dar também oficinas especificamente sobre o letramento literário. A gente já tem, assim, como corrente, enfim, na área da educação, né, se falar sobre o letramento, né? Mas o letramento ele se ampliou um pouquinho mais e há vários tipos de letramento hoje em dia, né? Então, um deles é o literário. E ele foi foi o que cunhou, na verdade, esse termo, né, englobando também o ensino de literatura. Na verdade, a ideia do letramento literário é, digamos assim, algo como um objetivo de todo professor, enfim, da área de letras ou nas escolas. Eu não digo só da área de letras, porque o professor dos anos iniciais também pode promover o letramento literário, né, que seria aquele objetivo de o aluno não só ler, mas também gostar de ler e exercer uma certa autonomia em relação a essa leitura, né? Quer dizer, muitas vezes o que a gente vê é assim, o aluno lê porque a escola pede.
né? Então, a gente gostaria muito de chegar no momento em que o aluno lê, ou qualquer pessoa lê, porque ela gosta, ela tem autonomia, ela vai na biblioteca, ela compra um livro. Então, o Rio do Coção trabalha com esse tema, né? Além, claro, de algumas questões envolvendo algumas das dúvidas que os professores têm, que é, bom, tá, eu quero trabalhar com texto literário na sala de aula, mas como eu faço isso, né? Porque, realmente, há algumas questões que os professores acabam tendo dúvidas, por exemplo, né? Eu vou pedir que os alunos leiam um determinado livro e nós vamos trabalhar com esse livro, né? Mas como nós vamos fazer isso? Como é que eu vou fazer com que o aluno seja realmente proficiente numa leitura de um texto literário, que é um texto mais complexo, né, que envolve, enfim, vários significados, envolve uma linguagem metafórica, né? Então, ele tem que aprender também a ser proficiente nessa leitura, né? Então, o Rio do Coção é uma pessoa assim, que com certeza vai nos ajudar, né, e vai ajudar todos que vêm no evento, né? Então, estamos bastante felizes com essa vinda. Eu tenho visto que algumas escolas, muitas escolas aqui da região têm feito não só as suas semanas de literatura, suas feiras, mas também convidam os autores, né? Eventualmente escolhem um livro e convidam um autor para interagir com as turmas, como uma forma de fazer essa apropriação. Com certeza, e isso faz parte de um programa de leitura na escola, que é algo muito importante, né? Quer dizer, toda escola com certeza quer que um aluno seja leitor, né? Claro. Então, é importante a gente planejar, né, as coisas para que isso aconteça. Então, ter um programa de leitura que envolva ações na sala de aula, ações fora da sala de aula, como vindas de escritores, feiras do livro, né? Enfim, e outras atividades, né? É muito importante, é um conjunto de ações, né, para chegar nesse objetivo, então, como diz o Rio do Coção, chegar no letramento literário, né? Então, o professor Hildo faz a abertura e oficinas no dia seguinte. Oficinas no dia seguinte também. E na sequência? Então, isso é quarta-feira à noite, literatura. Na quinta-feira, então, que tem a programação mais focada na língua portuguesa e na literatura, na quinta-feira à noite a gente vai ter a presença da professora Alessandra Ávila Martins, da FURG, e a professora Cláudia Todo-Deste, da UPF. E aí o foco é o trabalho com o texto. Os gêneros textuais, a escrita, o trabalho com o letramento, mas na perspectiva mais da organização do texto, assim, como é que se faz para que a escrita e a leitura dos estudantes, enfim, na perspectiva da língua portuguesa, como é que isso se pode aprimorar e ampliar. Então, as duas professoras têm uma formação muitíssimo focada nessa lógica de atuação, nesse cenário de atuação, e aí a gente tem uma expectativa muito positiva na fala delas, para que então os professores de língua portuguesa encontrem eco, enfim, também ao longo desse evento. Perfeito. Vou pedir para a gente continuar no terceiro bloco, no quarto e último bloco sobre a programação. Fechamos o terceiro e já seguimos, ok? Já voltamos. Quarto bloco do nosso programa Centros, estamos falando sobre o Seminário Nacional de Ensino de Línguas e de Literatura. Víamos a programação, então, na quarta-feira, dia 29 de agosto, professor Ivo Corso, é isso? Hildo Coção, sobre a questão do letramento literário. Isso na quarta-feira, 29. Dia 30, temos as professoras... A professora Alessandra Ávila Martins e a professora Cláudia Todo-Deste para os professores de língua portuguesa. Foco mais de língua portuguesa e produções textuais. Né? E isso na quinta-feira, dia 30 de agosto. E na sexta-feira, 31? Na sexta-feira, dia 31, quem vai estar aqui é a professora Margarete Schlatter, da URGS. Então, ela vai falar para a gente sobre interdisciplinaridade, letramento e educação linguística na aula de língua adicional. A gente tem muitas expectativas em relação à fala dela, porque os estudos dela sobre língua adicional, e aqui ela vai tratar não apenas de língua inglesa, mas de qualquer língua adicional, inclusive língua portuguesa como língua adicional. Ela fala muito em a gente vincular a língua
a realidade do aluno, né? Porque muitas vezes o aluno pergunta para o professor por que aprender uma língua adicional. E isso é vinculado ao futuro profissional desse aluno, a viagens, mas a gente precisa entender também que em certos contextos faz muito mais sentido se a gente vincula com o presente dele, como ele, naquele momento, pode usar a língua adicional para ampliar os seus repertórios, para transitar no mundo, transitar na diversidade, respeitar outras culturas, né? Então, a gente tem expectativas muito legais em relação à fala dela para o ensino de língua adicional. Perfeito. Todas as noites temos, então, uma palestra. E qual é a programação ao longo dos dias? Então, a gente tem, então, quarta noite, quinta tarde e noite e sexta tarde e noite. Daí, nas 2 tardes, de quinta e de sexta, a gente tem o mesmo modelo. Num primeiro momento, as oficinas, focadas aí nas questões que envolvem as especificidades de cada área de formação. E no segundo momento, os GTs, os grupos de trabalho, que são esses em que a gente vai receber pelo menos 150 trabalhos de comunicações distribuídas ao longo desses 2 dias. O foco da quinta-feira é língua portuguesa e literatura. E o foco da sexta-feira é língua adicional. Então, aí espanhol, inglês e português como língua adicional para imigrantes, enfim, para estrangeiros. Então, essa mais ou menos é a dinâmica mais ou menos não, essa é a dinâmica do evento. Então, no primeiro momento com oficinas, aí a gente tem oficinas como aula de letramento literário, vamos fazer metalinguagem, desenvolvimento de habilidades metafonológicas na educação infantil nos anos iniciais, a gente vai ter oficina de tecnologia digital e ensino da compreensão textual, a gente vai ter oficina de jogos para ensino de línguas adicionais para criança, de música no ensino de língua adicional. A gente vai ter a oficina da prática de língua inglesa a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, tem uma porção de atividades acontecendo. E aí é a formação dos professores. Assim, a gente traz as novidades para quem vem, vamos compartilhar essas descobertas que a universidade tem feito. Certo. E na segunda parte da tarde, o movimento é inverso. Agora vamos nos escutar. Vamos ouvir o que está sendo produzido nas diferentes escolas, nas diferentes universidades, enfim, que os participantes estão aqui conosco. Isso durante a tarde e à noite, então, as conferências. E de manhã é o tempo para curtir esse campus maravilhoso que a gente tem aqui e, enfim, conhecer as diversas possibilidades de interagir, conversar. Visitar a biblioteca, o laguinho, enfim. O turno da manhã a gente deixou livre para essas atividades. São 4 eventos que estão sob esse grande guarda-chuva aí do Seminário Nacional. Como é que se dá o processo de inscrição? No Seminário Nacional ou eu sou professor de inglês e quero participar do encontro de língua inglesa? Faço a inscrição específica neste evento. Como é que se dá a adesão? A gente tem a inscrição numa única modalidade, que é participar do encontro do Seminário Nacional. Perfeito. Isso. E aí você vai receber a certificação por sua participação em todo o evento. E aí a gente tem a página... Mas escolhe oficinas ou escolhe momentos de acordo com a sua formação e a sua especificidade. E sempre lembrando que as trocas são bem-vindas. A gente está esperando que muitos diálogos definitivamente aconteçam a partir da interação entre as diferentes formações, né? E nós temos um site específico do evento, então, www.univates.br/evento/quarto SNEL. SNEL são as iniciais, né? CNE, Seminário Nacional de Ensino de Línguas. E Literatura. SNEL com 2 L's. 2 L's, Línguas e Literatura. Ali está a programação completa e por ali também se pode fazer a inscrição, que já você clica ali, já é direcionado para o link de inscrição. Qualquer dúvida também você entra lá no site da Univates, vai em eventos, procura lá 29, 30, 31 de agosto, que, de acordo com o calendário, você também acessa o evento da data e já consegue entrar aí no processo de inscrição. Isso mesmo.
Custo da inscrição? A gente tem dois tipos de custo. Um custo que é para professores e alunos da Univates, que é de R$40, e para público externo, então, que é de R$70. Bastante. Frente a tudo isso que está programado, frente a tanta troca, isso é um... Não dá para perder. Convenhamos, né? É uma pichincha, é simbólico, né? A gente, na verdade, quer de fato que... Claro. Que haja um público significativo. E por isso estamos celebrando muitíssimo essa inicial participação de interessados em apenas fazer as comunicações. Sim, né? sim. Então, por ali a gente já tem uma ideia de que haverá muita movimentação acontecendo nesses Temos algum órgão de fomento apoiador do evento? A gente submeteu, sim, a CAPES e estamos aguardando o retorno. Ainda não formalizado. Não temos o retorno final. Ok, então nesse momento o investimento é do curso de Letras e da Univates. Isso mesmo. Perfeito. Estão todos convidados, né? Eu acho Definitivamente. Todo mundo que tem interesse em discutir temas da linguagem, especialmente focados no ensino. A gente não falou muito aqui, mas eu reforço também esse segundo encontro de professores de língua portuguesa como língua adicional, que foi uma demanda que surgiu no ano passado, a partir também do projeto de extensão Veredas da Linguagem, que tem uma forte inserção na comunidade por meio de aulas de língua portuguesa para imigrantes. Então, existe um grupo de trabalho aqui na instituição que atua nessa frente. E nós não tínhamos antes, no próprio curso de letras, esse olhar sobre essa realidade. Então, veja como é interessante. O mundo, né, a sociedade, o cenário, vai também direcionando nossos olhares para outras demandas que vão se abrindo à medida que as coisas vão acontecendo. E a gente descobriu, e hoje já temos uma forte ligação, uma forte relação com outras instituições, que há estudos avançados em alguns outros espaços e a gente está trazendo esse cenário de pesquisa também para dentro da nossa instituição. E, ao mesmo tempo, estamos descobrindo que o material didático que produzimos aqui, e isso os nossos colegas que atuam, né, nessa área, nesse eixo do Veredas da Linguagem, que é o nosso projeto de extensão, tem apresentado as nossas produções em eventos nacionais e internacionais. Hoje mesmo a professora Graziela Bublitz está indo para os Estados Unidos apresentar o trabalho dessa área. A gente tem visto que o material didático que estamos produzindo para os imigrantes no ensino nesse cenário específico é inovador. Isso, enfim, também nos alegra bastante. E aí acrescentamos essa área específica também nesse evento por considerarmos ser pertinente falar disso também, nesse encontro que celebra a linguagem em sua diversidade, tanto desde a natureza mais formal dela, que são os estudos de gramática, por exemplo, até aspectos mais subjetivos, literários, estéticos, que é a formação do leitor literário. E no caso das línguas adicionais também, que é o que nos interessa no curso de letras. Então, muita coisa bonita sendo pensada e acontecendo no curso de letras, que chega aos seus 50 anos no ano que vem. Não, parabéns, eu acho muito fantástico essa ideia, não só de trazer o conhecimento, refletir, produzir, mas também ouvir, né, e abrir espaço para que essa troca se dê num sentido mais dialógico mesmo, né? Que acho que é um grande barato aí, a grande sacada do evento. Claro, e é também uma preocupação da Univates como um todo, né? Estar aberta às demandas da região. Como uma instituição comunitária que somos, né? Nós temos que ter esse olhar para o mundo. Não podemos ficar só fechados nos nossos ambientes acadêmicos e precisamos dialogar com as pessoas. E é isso que estamos fazendo por meio da linguagem, que é o que nos interessa. Ótimo, muito bem. Então, 29, 30 e 31 de agosto, todos convidados, inscrições estão abertas lá no site da Univates, a programação também está disponível lá para que seja vista, reconhecida e identificada, né? E bom evento. A TV Univates vai estar com certeza participando da cobertura da atividade. Muito obrigada, esperamos todos aqui no nosso 4º seminário e tenhamos todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana. Muito obrigada. Obrigado a vocês todas.
Obrigado principalmente a você que esteve nos acompanhando no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros TV Univates. Até lá!